O Senhor é bom, amém? Glória a Deus. Glória a Deus por você que já está aqui. Era com você mesmo que Jesus queria iniciar essa série sobre os milagres de Jesus, sobre os milagres que o Senhor já realizou, vai realizar muito mais nas nossas vidas, amém? Então eu quero fazer uma oração nesse instante. Pai, nós te agradecemos, Jesus, por tudo que já vivemos aqui, Senhor, pela oração inicial, pelos louvores, Senhor, pelo momento do ofertório, Senhor. Agora eu te peço, Senhor, ser conosco, Senhor, ser conosco na exposição da palavra. Te peço, Senhor, me use, Senhor, nessa noite, Senhor, para que possa, Senhor, derramar, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor me entregou, Senhor, nessa noite, Senhor, nesse início de série sobre os milagres que são realizados por Ti, Jesus, nas nossas vidas, que possamos, Senhor, aprender contigo, que, Senhor, para vivermos cada vez mais, Senhor, os milagres, Senhor, em nome de Jesus, faz isso, amém, amém, Senhor. Abram comigo no livro de Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21, Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21, milagre da multiplicação. Amém? E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo-se o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão dar-lhes de comer? Então lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse: traze-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? Então, alguém sabe o que quer dizer a palavra milagre? Milagre é o ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais, algo divino, ou seja, algo da parte de Deus, algo proveniente de Deus. Esse é o milagre. Aqui nós vemos, nesse texto registrado em Mateus, e ele também está registrado em Marcos, Lucas e João, um milagre, algo que Jesus faz que é muito poderoso, principalmente no final. Mas é um texto rico também que a gente pode aprender sobre os milagres desde o início, do versículo aqui que nós lemos. Ou seja, a Bíblia repete nos evangelhos esse milagre, o milagre da multiplicação, dos pães e peixes. Repito, nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Então, uma coisa que eu aprendi com o pastor Walter, quando algo é repetido na Bíblia, quando Deus repete algo na Bíblia, Ele quer que a gente, Ele quer mostrar algo ali. Então, é um texto rico em detalhes, em lições para nós, e nós vemos aqui que o povo recebeu um milagre, grandes milagres aqui nesse texto. Então, aqui Jesus, mostrando o contexto, ele recebe a notícia através de da morte de João Batista. No início do capítulo 14, nós podemos ver aqui, que acontece com João Batista. João Batista é morto por Herodes, através de Herodias. Ele promete uma coisa para ela lá, e ela pede, através da mãe dela, de Herodias, a cabeça de João Batista, e é feito. E assim é o fim de João Batista, o precursor de Jesus, aquele que preparou o caminho, que preparou, apontou para Jesus, profetizou a Jesus, batizou as pessoas, aqueles mestres, e mostrou a mensagem de arrependimento. Assim foi o final de João Batista. E Jesus recebe essa notícia. Jesus recebe a notícia de que João Batista havia sido morto, degolado. E ele sai de um local para orar, como era comum de Jesus. Ele saiu para
determinado ponto e foi com os discípulos orar. Se retirou para orar. Só que uma multidão sabia para onde ele estava indo. E já sabendo, né, dos prodígios, de maravilhas que Jesus fazia, o seguiu. Foi seguindo a Jesus. Então Jesus entra no barco. Eles vão por terra, já sabendo onde Jesus estaria, iria ali se atracar, né, parar. Então a multidão o segue. E aqui eu quero destacar com os irmãos, o título da minha mensagem é assim: da compaixão a multiplicações, a multiplicação, lições para os milagres de Jesus. Vou repetir: da compaixão à multiplicação, lições para os milagres de Jesus. Quero destacar aqui com os irmãos, através desse texto lido, 3 lições para alcançarmos os milagres através de Jesus, da vida de Jesus, para alcançarmos o milagre de Jesus em nossas vidas. Amém? Quero destacar 3 lições. E a primeira lição é: esteja sob a compaixão e pastoreio de Jesus. Como é que é isso? Vamos lá para o versículo 14, a parte A. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela. Ou seja, aquele povo, aquela multidão foi, Jesus desceu do barco e viu ali a multidão e se compadeceu, teve compaixão daquelas pessoas. Então aqui o povo se moveu, o povo fez algo para chamar a atenção do Senhor, eles queriam, né, estar próximo de Jesus. E aqui a primeira lição para alcançarmos o milagre é: estamos sobre o olhar de compaixão de Jesus? Estamos clamando a Ele, estamos pedindo com fervor, como nós oramos aqui no início, foi tremendo, já é o ponto aqui da nossa pregação, da mensagem. Quando nós clamamos ao Senhor Jesus, quando nós nos movemos para diante dEle, seja aqui é um momento muito especial, ou seja, quando nós nos movemos em casa também, quando nós nos movemos, estamos onde Jesus está, a presença dEle está em qualquer lugar, né? Se nós estivermos com o Senhor Jesus, Ele está vendo o nosso mover. Então a pergunta é: Jesus está te vendo? Jesus, você está chamando a atenção do Senhor Jesus? Para alcançarmos o milagre de Jesus, nós temos que nos chegar a Ele, chamar a atenção. Isso vai me lembrar muito bem, vai nos lembrar aqui Marcos capítulo 1, versículo 40 e 41. Vamos lá um pouquinho mais adiante, Marcos capítulo 1, versículo 40 e 41. Que diz assim: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, ou seja, pedindo, e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres bem, pode me limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: quero ser limpo. Nós temos que nos mover diante do Senhor Jesus e pedir, e clamar mesmo, e pedir. Porque muitas vezes a gente está com algo que não foi curado, algo que está ali, nós estamos carregando. E a primeira lição aqui nós temos que estar sob a compaixão do Senhor Jesus. Temos que pedir a Ele, clamar a Ele, conforme o leproso aqui pediu. Mateus também 20, 34, a cura dos 2 cegos, eles insistiram, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ali no versículo 34, e o Senhor Jesus curou aqueles cegos. Quando nós nos movemos, estamos sob o olhar de compaixão do Senhor, nós alcançamos o milagre. Quando nós estamos nos movendo, chamando a atenção do Senhor: Senhor, eu preciso de socorro, de ajuda. Pode ser sim que no olhar de Jesus, de compaixão, Ele vai fazer isso para você. Ele vai alcançar a sua vida num toque, num mover, e você vai ser curado, você vai receber o milagre do Senhor. E o pastoreio de Jesus, o pastoreio ali no versículo, como eu falei para os irmãos, o texto, ele é paralelo com outros também, nos outros evangelhos. Então ali em Marcos capítulo 6, versículo 34, porque eram como ovelhas que não têm pastor, Jesus dizendo, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então o Senhor Jesus desce do barco, aqui na passagem de Marcos, o Senhor Jesus desceu do barco, olhou com compaixão para aquela multidão, e olhou também com um olhar de: eu quero pastorear esse povo, eu quero ensinar algo para esse povo, eu quero, conforme o texto aqui,
Eles não têm pastores, não tem quem os guie, não tem quem os oriente. E começou a lhe ensinar muitas coisas. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? O Senhor Jesus é o bom pastor. E muitas vezes, para recebermos o milagre do Senhor Jesus, Ele vai querer te ensinar algo, Ele vai querer te mostrar alguma coisa. Ele vai querer derramar o reino de Deus, a palavra dEle sobre a sua vida. E aí o milagre vai vir. Em Lucas capítulo 9, versículo 11 também diz: e falava do reino de Deus, para confirmar que Jesus, ao descer e ver a multidão, teve compaixão, mas quis pastorear também aqueles. E falava do reino de Deus. O Senhor Jesus, naquele momento, Ele começou a ensinar, a falar do reino, a falar da palavra de Deus, a falar, fluir a palavra ali naquele momento. E eu quero pedir para os irmãos que abram em João, capítulo 10, versículos 11 a 6. João, capítulo 10, dos versículos 11 ao 16. Que diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Então o Senhor Jesus, Ele quer pastorear a nossa vida. E através desse pastoreio, do ensino da palavra, de nos mostrar o caminho, nós vamos alcançar o milagre que a gente precisa. Aqui o texto diz que Ele se moveu de compaixão, quis pastorear, e Jesus é o bom pastor, e a bondade dele nos seguirá, conforme o Salmo 23, versículos 1 a 6, vamos lá para os Salmos 23, Salmos de números 23, vamos aqui no meio da Bíblia, Salmos de número 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor Jesus quer ser o nosso pastor. Para alcançarmos o milagre com o Senhor Jesus, muitas vezes nesse constante caminho com o Senhor, Ele vai nos curando, Ele vai nos trazendo milagre, nos trazendo restauração, nos trazendo algo novo. Muitas vezes a gente pode ser curado num primeiro olhar, no primeiro toque do Senhor Jesus, no primeiro clamor aqui no louvor, a gente pode ser curado. Quando nós estamos pedindo para Ele, e o Senhor olha com compaixão. Mas muitas vezes a cura também pode vir no meio do caminho, conforme o Senhor sendo pastor das nossas vidas. A cura que aquilo que você precisa, de repente não veio, mas continue caminhando com o Senhor. Ele é o bom pastor, Ele é aquele que dá a sua vida às ovelhas, deu a sua vida por nós. Ele foi que deu a sua vida por nós, então continue caminhando, porque certamente, conforme diz, a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias das nossas vidas. O Senhor Jesus está conosco, Ele está olhando com um olhar de compaixão para cada um de nós aqui, para cada um, meus irmãos, cada homem e mulher aqui que entrou aqui. O Senhor está olhando com um olhar de compaixão e pastoreando a vida de cada um de nós. Ele está fazendo isso, e para alcançarmos os milagres do Senhor Jesus, esse é o caminho. Esse é o caminho, é estarmos aqui na casa dele, casa de oração, é estarmos envolvidos com as coisas dele, com o reino, porque ele nos ensina assim. É assim que o Senhor Jesus nos ensina, é assim que nós alcançamos o milagre. Conforme lá nós vamos ver no versículo 14, a parte B. E Jesus curou os seus enfermos. Os enfermos da multidão, Jesus curou. Jesus ensinou, olhou com compaixão, mas teve cura ali naquele lugar. Teve milagre do Senhor.
e sarava os que necessitavam de cura, ali no versículo 11 do capítulo 9 de Lucas, a parte B do versículo, e sarava os que necessitavam de cura. Então o Senhor Jesus desceu do barco, olhou com compaixão, olhou com aquele olhar de pastor, eu preciso pastorear esse povo aqui, e ele curou, houve cura naquele momento, no meio daquele povo. Então, repito, meus irmãos, a cura pode estar nesse momento aqui hoje, né, agora, o milagre pode chegar, mas ele pode chegar também no meio do caminho. Continue com o Senhor, continue com o pastoreio dele, amém? Segunda lição que eu quero trazer para os irmãos é, para alcançarmos o milagre de Jesus, não fuja da responsabilidade e tenha fé. Versículo 15 do texto que nós lemos, vamos lá voltar para o texto de Mateus, capítulo 14, versículo 15. Queriam fugir da responsabilidade. Versículo 15, e chegando à tarde, vou abrir aqui para ler. Versículo 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede essa multidão para que vão pelas aldeias e comprem comidas para si. Então aqui eu vejo que os discípulos, a tarde estava chegando, o Senhor Jesus já tinha ensinado aquele povo, já tinha feito milagre, já tinha curado, mas eles estavam preocupados com outra coisa, eles queriam fugir daquela responsabilidade de cuidar daquele povo naquele momento. Então eles têm uma ideia assim, falam, não, né, algo está apertando aqui, Senhor Jesus, despede essa multidão, manda que vão, né, seguir adiante, né, para que eles comprem comida para si e vão aí. Só que Jesus fala, conforme nós lemos mais adiante, que ele não segue essa orientação dos discípulos. Muitas vezes nós passamos por experiências com o Senhor. Aqueles discípulos, eles tinham ido para uma missão, os 12, para curar, para expulsar demônios, repreender no nome de Jesus. E naquele momento eles não tiveram aquele olhar de compaixão, não quiseram a responsabilidade de estar com aquele povo e cuidar. E conforme nós vamos ver em Mateus capítulo 10, versículo 15, o que eles fizeram, né? Então, naquele momento os discípulos não queriam aquela responsabilidade, não queriam arcar com possíveis, cuidar daquele povo, né? Cuidar daquele povo naquele momento. Então, muitas vezes, e eles iam viver um milagre poderoso lá na frente. Então, muitas vezes assim somos nós. Nós estamos caminhando com o Senhor, nós estamos indo adiante, só que a gente muitas vezes quer fugir daquilo que Deus tem para nós. O caminho é continuar e confiar no Senhor Jesus, que Ele pode cuidar de todas as situações. Não podemos fugir da nossa responsabilidade, porque o milagre grande está chegando, o milagre está vindo aí, algo grandioso, nós vamos ver aqui mais adiante. Só que naquele momento, a tarde estava chegando, eles estavam vendo todo aquele cenário, mas eles não queriam passar por aquilo. Falar, Jesus, intervém aí, faz alguma coisa, manda esse povo embora. Então eu vejo aqui que nós podemos ver que a segunda lição: não fuja da sua responsabilidade. Não fuja, continue com Jesus, espere a orientação dele, espere aquilo que o Senhor tem para você fazer, porque o milagre de repente está chegando, algo grandioso está chegando, que Ele pode intervir, que Ele vai fazer um ato que vai mudar a sua vida. Esteja esperando o Senhor, tenha fé. Jesus experimentou o discípulo para ver ali no versículo 16, Jesus, porém, lhes disse: não é necessário, não é necessário que vão, dá-lhes-o de comer. Falou para o discípulo aqui, nós vemos em João, que é Felipe, o discípulo que teve a ideia, que falou. Então, Jesus pergunta, lá no capítulo 6, vamos lá para o texto, é melhor. João capítulo 6, versículos 6 a 7. É um capítulo longo. Mas dizia isso para experimentar. Ali vamos voltar para o versículo 5, ali a parte final. Onde compramos pão para estes comerem? Jesus perguntando a Felipe. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que
havia de fazer. O Senhor sabia da necessidade ali do cenário. O Senhor sabia o que iria realizar, a grande maravilha que seria feita. Mas ele estava experimentando aquele discípulo naquele momento, para ver a fé dele. E o discípulo, Felipe, olhou para os recursos, ele vai responder ali. Felipe respondeu, versículo 7, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Ou seja, tenho dinheiro aqui, nós temos dinheiro, mas esse dinheiro não é suficiente, Jesus. Não é. Então ele olhou ali com os olhos, ele não olhou com a fé. Ele olhou para o recurso, fez um cálculo ali, viu aquela multidão, a multidão, mais de 5.000 homens. E Jesus ali experimentou a Felipe. Muitas vezes o Senhor Jesus vai nos experimentar, vai falar, perguntar para nós o que você vai fazer. Qual vai ser a sua atitude? Então, não fuja da sua responsabilidade, tenha fé. Conforme nós vamos ver, pode chegar um momento em que não sabemos o que fazer, como realizar, mas nós temos que perguntar para o Senhor Jesus, qual o passo que eu tenho que dar, Senhor? Qual a direção que eu tenho que tomar? Aonde eu devo seguir? Ezequiel, no capítulo 37, vai dizer ali para o profeta, no vale de ossos secos, o que queres que eu faça? É claro, o contexto aqui é diferente, mas me fez lembrar desse texto. O Senhor Jesus perguntou para ele, o povo passava por uma situação difícil, a decadência espiritual, e Ezequiel tem aquela visão sobre os vales de ossos secos. E o Senhor Jesus pergunta, o que queres que eu faça? Aí Ezequiel responde, tu sabes, Senhor. Então Jesus fala, profetiza, e Ezequiel profetizou. Então, não podemos fugir da responsabilidade, temos que ter fé diante dos nossos momentos para alcançarmos o milagre do Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós temos que perseguir, ter a responsabilidade de que é o Senhor que dá a direção, Ele tem um momento certo de falar conosco, e nós temos que nos movermos em fé diante dEle, com fé, crendo que o pouco que a gente tem, o pouco recurso, o Senhor vai fazer grande coisa. O Senhor vai fazer grande coisa conforme nós vamos ver aqui. Que a terceira lição para alcançarmos o milagre de Jesus é disponibilize os recursos disponíveis. O versículos 17 e 18 dizem, então eles lhes disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E nós vamos saber que quem trouxe aquilo lá foi, quem achou, um garoto foi André, irmão de Simão Pedro, está ali registrado no capítulo 6, versículo 8 de João. Então, teve um discípulo lúcido ali, que foi, encontrou um garoto, ouviu as palavras de Jesus, que vocês têm, E chegou, nós temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. E agora eu pergunto aqui, o que você tem hoje? É talento, é tempo, é recurso financeiro? Entregue ao Senhor Jesus. Entregue ao Senhor Jesus o seu tempo, o seu recurso financeiro, o seu talento, os seus dons, mesmo que seja pequeno. Mesmo que seja pequeno, numa situação de dificuldade, o Senhor Jesus quer contar conosco, Ele conta conosco. No momento difícil, Jesus perguntou, e André chegou com um garoto ali. Não, nós temos aqui, Senhor Jesus, 5 pães e 2 peixes. O Senhor faz aquilo que é pouco nas nossas mãos, muita coisa. Ele pergunta, o que você tem hoje que eu posso usar? Tanto na área financeira, isso pode dizer, quanto na obra de Deus. Isso deve ser feito com ordem. Ou seja, nós temos que entregar o nosso recurso diante do Senhor, entregar aquilo que Ele está pedindo. Naquele momento era os 5 pães e 2 peixes, mas para nós aqui se o dinheiro está pouco, eu vou continuar contribuindo na casa do Senhor. Se eu estou sabendo falar pouco, se eu estou sabendo orar pouco, se eu estou com um tempo pequeno, mas esse tempo pequeno que o Senhor vai usar poderosamente a nossa vida. É nesse pouco que nós temos que ser fiéis, porque o Senhor fará grandes coisas na nossa vida futuramente. É com o pouco que nós temos hoje, é com os 5 pães e 2 peixinhos. Aqui nós estamos num menor número, mas é com a gente aqui que o Senhor conta.
É conosco que o Senhor conta, é assim que o Senhor quer fazer, é com pouco Ele transforma, Ele multiplica. E isso deve ser feito com ordem, conforme o versículo 19 que me chamou muita atenção. O versículo 19, a parte A. Vamos lá voltar para o texto de Mateus 14. Os discípulos disponibilizam o recurso disponível. E aqui no versículo 19 nós vemos: tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, ou seja, sobre o gramado, havia um espaço ali com ordem. O Senhor Jesus pediu para que os sentassem. Versículo 40 do capítulo 6 de Marcos diz que assentaram repartidos de 100 a 100 e de 50 a 50. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Para o milagre chegar, para algo acontecer grande, você precisa estar em ordem. Você precisa estar em ordem com aquilo que Jesus mandou. Você já entregou o recurso está com o Senhor Jesus. Ele vai multiplicar, Ele vai fazer algo grande, mas é com ordem que Ele faz. Ele pediu para aqueles homens, aquelas mulheres sentarem em grupos separados. E nós vamos mais adiante ver que nos versículos 20 e 21, até o 19 antes, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos dos céus, abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, os discípulos da multidão, e comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Ou seja, eles entregaram o recurso, o Senhor Jesus pediu a ordem, Ele deu graças, levou aos céus e fez um grande milagre ali naquele momento. Ele multiplicou aqueles recursos. O Senhor Jesus, Ele sanou a necessidade espiritual e a física. E Ele fez algo grandioso, Ele multiplicou. A quantidade de pessoas ali era mais ou menos 10 a 15 mil. 5.000 homens, né? Provavelmente fazendo a conta ali dos 5.000 homens com as suas mulheres e as crianças. Então dá uma média de 15.000 pessoas que o Senhor Jesus alimentou naquele momento, naquele instante. Então o que quer dizer isso para nós, meus irmãos? Quando a gente entrega para o Senhor o nosso recurso, que é pequeno, nosso tempo, nosso talento, nosso recurso financeiro, Ele quer ordem para fazer multiplicar na nossa vida e fazer algo grandioso. Fazer algo grandioso nas nossas vidas, porque Ele fez aqui, o povo teve abundância. Ele entregava para os discípulos entregavam para a multidão, e sobrou 12 cestos para aqueles 12 discípulos. Você vê o cuidado do Senhor, e todos foram alimentados. Então o Senhor Jesus, Ele quer nos alimentar e multiplicar o nosso recurso, o recurso que tem na nossa mão, o nosso talento, o recurso financeiro, é de tudo, meus irmãos. É de tudo, porque o Senhor Jesus quer prosperar toda a nossa vida financeira. Muitas vezes a gente precisa começar aqui do primeiro ponto, ser pastoreado, estar sob o olhar de compaixão do Senhor Jesus por nós. Porque Ele vai curando o nosso interior, Ele vai deixando cada vez mais limpo para que possamos ir adiante dEle e que nós não venhamos a fugir da responsabilidade e tenhamos fé e que possamos disponibilizar os recursos que nós temos disponíveis. Se tem hoje é pouco, entregue para o Senhor esse pouco. Ele multiplicará e fará grandes coisas na nossa vida. E eu quero terminar esse ponto com o texto de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, que vai falar sobre a viúva de Sarepta. Versículo 8 ao 16. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. Indo ela e buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na sua mão. Porém ele disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija.
E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então o Senhor agiu ontem, Ele age durante a nossa trajetória, durante a eternidade, durante o tempo, e age hoje nas nossas vidas, para fazer multiplicar aquilo que nós temos que de repente você fala é pouco. Não, o Senhor Jesus tem poder para fazer multiplicar aquilo que você tem na sua mão, Ele tem poder para fazer muito mais, Ele é o Deus do milagre, Ele é o Deus do impossível, é o Deus que multiplica na nossa vida. E eu concluo dizendo que nós vimos que o Senhor Jesus quer fazer um milagre, tanto, como eu falei, na parte espiritual, quanto na material. Ele é o nosso alimento, mas que possamos ficar atentos a essas lições para estar debaixo do seu pastoreio, do olhar de compaixão, tendo a responsabilidade e a fé e disponibilizando os nossos recursos para que a gente viva os milagres de Jesus. Quero que a gente viva verdadeiramente aquilo que o Senhor Jesus tem para nós, para as nossas vidas. Então, eu termino assim, meus irmãos. Deus abençoe a todos.